Quero que você, por favor, abra a sua Bíblia. Agora eu trouxe a Almeida 21. De manhã nós usamos a Almeida 21. Então, eu trouxe a Almeida 21. Abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 20 ao 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 20 ao 26. Assim nos diz a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 20 ao 26. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. Mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Amém? Prioridades no Jubileu de Álamo, isso mesmo, 90 anos, Jubileu de Álamo, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, e para Te servir, Te adorar, expressar a Deus aquilo que está em nosso coração, como gratidão, como forma de louvor ao Senhor. Até esse momento do culto, fomos nós que falamos contigo, fosse através da oração, como nesse momento, através dos nossos cânticos de adoração, através da nossa comunhão, entregues ao Senhor. Mas nesse momento, nós queremos calar o nosso coração para ouvir a Tua voz, a voz bendita do Teu Espírito Santo, que certamente tem uma mensagem para nós. Que essa mensagem, Senhor, por favor, encontre lugar em nossa vida, e mais do que isso, nos aproxime de Ti e da Tua vontade. E é no doce, precioso nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto bíblico, eu costumo dizer que ele está inserido no sanduíche de Paulo. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas o sanduíche de Paulo. Capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre os diversos dons espirituais. E no capítulo 13, que vai no meio, ele fala sobre o amor. Então, capítulo 12, uma parte do sanduíche, dons. Capítulo 14, outra parte do sanduíche, dons. E no meio, capítulo 13, amor. Você nunca mais vai esquecer isso. Tenho certeza disso. Sanduíche de Paulo. E talvez você possa estranhar que eu tenha lido um texto
bíblico que fala sobre dons espirituais e trazendo aqui a questão de nós falarmos para fora, para os que são de fora, nos preocuparmos com os que são de fora. Quem sabe esse texto bíblico pudesse ser lido numa aula, numa classe de escola bíblica, justamente para minimizar a confusão que ainda continua, passados já algumas décadas, anos, sobre os dons espirituais e particularmente sobre o dom de línguas. De quando em quando, lá na Igreja Batista Vida Plena, que eu tenho o prazer de ser o pastor, que aliás trago um abraço e o parabéns da minha igreja, minha não porque é minha, mas é esse senso de pertença que a gente tem aos irmãos nesses 90 anos, e eu faço lá um momento chamado Pergunte ao Pastor. E volta e meia, por mais que eu explique, a pergunta continua girando em torno dos dons espirituais e particularmente o dom de línguas, que eu particularmente entendo à luz da palavra de Deus, não se trata de outra coisa senão a capacidade de falar em outros idiomas. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, que recebia então pessoas de várias nacionalidades, e como aconteceu lá em Atos capítulo 2, eles tinham a oportunidade, os estrangeiros, de ouvir das grandezas de Deus na sua língua materna, ou seja, de forma audível e inteligível, conhecer as grandezas do Senhor. E, abrindo aspas, muitos interpretam essas línguas como a língua dos anjos, que claramente, o capítulo 13, aí de 1 Coríntios, é um texto poético. Então, é como eu já disse para Márcia, por você eu vou até a lua, e às vezes eu não vou na esquina comprar o pão para ela, né? Mas é uma forma poética que o apóstolo Paulo utilizou. Mas, à parte isso, esse texto bíblico me saltou aos olhos, e marcadamente, durante a Convenção Batista do Estado de São Paulo, que aconteceu em 2016, lá na cidade de Presidente Prudente. O pastor Ralph Neighbor, pastor norte-americano, era o orador oficial naquela ocasião, e ele pregou sobre esse texto, e especialmente falando naquela ocasião a nós crentes batistas, sobre a necessidade, e esse é o plano do vosso pastor aqui na igreja, a necessidade de resgatarmos a igreja em células. E ele lembrou, pastor Fernando e outros irmãos que estão aqui, que esta ferramenta, essa estratégia, ela era primeiramente, eu digo era, porque algumas igrejas abandonaram esse costume, era primeiramente batista. Aqui eu vi irmãos, testemunho aqui de irmãos que estão aqui há 60 anos, depois outros ali à porta foram me procurar, esses vão de se lembrar, eu me lembro, quando garoto, dos chamados NEBs. Quem lembra dos NEBs? Só quem pisou na lama, né, do dilúvio. NEBs eram os núcleos de estudo bíblico, em que nós íamos nas casas, pregar o evangelho, particularmente o evangelho de João. Eu me lembro que era garoto, e ouvia, na nossa igreja tinha os NEBs, núcleos de estudo bíblico, que aconteciam nas casas, durante a semana. E o pastor Ralph Neighbor lembrou, olha, a igreja batista em particular, precisa resgatar isso, esse instrumento de Deus, precisa ser, em outras palavras, como aprendi na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja que voa sobre duas asas, uma igreja toda reunida, mas na outra asa, nas casas, quando nós temos a oportunidade de estar mais perto um dos outros. Eu disse hoje pela manhã, em minha casa, todas as terças-feiras, às 20h30 da noite, tem uma célula, a gente tem um encontro, a gente tem a entonação, que é o louvor, a gente tem o estudo, a gente tem a entrega, que é o momento da oração, e a gente tem, claro, o engorda,
que é o lanche. São 5 E's que a gente tem lá das nossas células. E falando sobre esse texto bíblico, o pastor Ralph Neighbour disse então que a gente precisava resgatar. Eu disse aqui o título do sermão, prioridades, mas aprendi não muito tempo atrás que a palavra prioridades não existe. A palavra que existe é prioridade, no singular. Nós é que inventamos prioridades, mas na sua origem, a palavra prioridade ela é no singular, ou seja, uma única coisa, um único propósito, no qual a nossa vida está em torno. E ela, claro, deve estar em torno de cumprir os propósitos de Deus para a nossa igreja. Para a igreja de Jesus. Nesses 90 anos, meus irmãos, a palavra de Deus para nós é: não sejam como crianças, como meninos, como diz o apóstolo Paulo. Vocês precisam ter maturidade. E maturidade no modo de agir, no modo de pensar, no modo de entender a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da igreja. Não estou dizendo que essa não seja a realidade, mas é um alerta de Deus. A igreja lá em Corinto era uma igreja, digamos, complicada. Pensa no problema, multiplica por 2, soma mais 10, era a igreja de Corinto. Eles tinham problema até com a celebração da ceia. O apóstolo Paulo teve que escrever a eles e dizer como eles deviam ministrar a ceia. Tinha gente que enchia a pança, enquanto outros comiam muito pouco. Tinha grupinhos entre os mais ricos, abastados, e os mais pobres. Tinha gente que ficava sem comer em casa, para aproveitar e comer na igreja, e tinha perdido o propósito. Tinha partidarismo. Um dizia assim: quem me batizou foi o pastor Davi. Quem me batizou foi Alexandre Brandão. Aí o outro, quem me batizou foi o Regis. Já, né? Foi o Fernando. Tinha isso, tinha esse problema dos dons espirituais, tinha o questionamento da autoridade, digamos assim, apostólica do apóstolo Paulo, de modo que parece que de algum momento eles se perderam. Então, Paulo escreve para resgatar, para que a igreja resgatasse os seus princípios e a sua prioridade. E tinha problema, inclusive, na celebração do culto. O apóstolo Paulo diz a eles: meus irmãos, vocês estão se reunindo de forma errada, vocês estão tendo prioridade errada, vocês estão agindo errado. Não há problema nenhum, a Bíblia deixa bem claro isso, não há problema nenhum no falar em línguas, falar em outros idiomas. Mas se entrar alguém que ainda não conhece a Jesus, Paulo diz assim na lata, vocês entendem a expressão na lata, né? Diretamente, vão achar que vocês estão loucos, porque vão vê-los falando em outro idioma, que eles não vão entender nada. Mas antes, e versículos antes dizem isso, de priorizar ou querer o dom de línguas, queiram o dom de profetizar. E o próprio apóstolo Paulo, a própria Bíblia explica o que é profetizar. Aí no versículo 3 do capítulo 14, profetizar é edificar, consolar e exortar. Dá para colocar o versículo 3 aí, por favor? De 1 Coríntios capítulo 14. Mas o que profetiza fala aos homens, e fala para edificação, para exortação e consolação. Então o apóstolo Paulo diz aos irmãos: olha, é esse o motivo pelo qual vocês devem se reunir, para falar das grandezas de Deus,
para falar de Jesus, para falar das bênçãos, para falar da salvação, para falar dos milagres, para falar de transformação de vidas ao pecador. Profetizar, falando para edificação, para exortação e para consolação. Mas a igreja lá em Corinto estava cercada de uma série de outras ações, e nesse sentido, sim, prioridades, de forma equivocada, que tinham perdido a razão disso. Hoje a igreja brasileira, por que não dizer, talvez, a igreja em vários lugares do mundo, tem perdido de vista a sua prioridade, e particularmente a sua missão, exposta lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus, antes de ascender aos céus, diz aos seus discípulos: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, ensine a elas o que eu vos ensinei, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faça dessas pessoas meus discípulos. Essa é a prioridade da igreja. Mas às vezes, meus irmãos, nós vamos nos perdendo, enchendo o nosso tempo, enchendo a nossa estrutura eclesiástica, por que não dizer assim, de uma série de eventos, de uma série de ministérios, de uma série de trabalhos, atividades que consomem o nosso tempo, consomem os nossos recursos, consomem as pessoas que estão à disposição de servir, e perdemos de vista a necessidade de falar de Jesus às pessoas que ainda não o conhecem. E esse é um erro. Deixa eu fazer aqui se diz, a meia-culpa. Na Igreja Batista Vida Plena, começo do ano, a gente faz uma reunião chamado EPAM. É um dia inteiro, os líderes, Ministério Pastoral, Ministério Diaconal, chama-se Encontro para Alinhamento Ministerial. Quem aqui tem carro? Levanta a mão. Pois é, de quando em quando, e dizem os especialistas que de 10 mil em 10 mil quilômetros, você tem que levar o carro ao mecânico para alinhar, porque é passar no buraco, e só em Guarulhos que tem buracos nas ruas, aqui em São Paulo não tem, na Zona Leste não tem, né? Já praticamente você perdeu o alinhamento do seu carro. A igreja muitas vezes, e particularmente a liderança, tende às vezes a desalinhar. A gente tem que trazer para o alinhamento. E no alinhamento do ano passado, e a gente está trabalhando isso, eu tive, não sei se a coragem ou a infelicidade, de falar assim: meus irmãos, vamos ver quantos ministérios a gente tem na igreja. Lá na sala de palestra, a gente tem uma lousa daquelas brancas, mas pequena, que não coube. Foi isso, foi aquilo, aquilo outro. De modo que a gente chegou à conclusão que na igreja nós tínhamos nada menos que 30 ministérios. 30 ministérios. E eu olhei para mim, tive dó de mim mesmo, autopiedade. Eu falei: eu tenho que cuidar de todos esses ministérios, porque na hora que dá problema, quem tem que resolver? Quem tem? Pastor, o pastor. E eu disse: meus irmãos, olha, não haveria problema nenhum em nós termos esses 30 ministérios, se cada ministério desse ganhasse pelo menos por ano uma pessoa para Jesus. Uma pessoa. No primeiro ano batizaríamos 30, no segundo 60, 30 mais 30, 60, no terceiro mais 30, no quarto mais 30, de modo que em 4 anos nós aumentaríamos a nossa membresia em 1/3. 1/3. Mas, e isso a gente tem trabalhado lá, é um desafio,
não é tarefa das mais fáceis. A gente tem tentado diminuir o número de ministérios. Dei um curso lá, pastor Fernando já leu esse livro, de um livro chamado Igreja Simples. É Eric e mais o quê? Eu não lembro o nome de ninguém. Igreja Simples. Se você puder, sugiro que você leia esse livro. E chegamos à conclusão de que nós não éramos uma igreja simples. Estávamos cheios de aparatos, de ministérios, de lideranças, mas nesse sentido de resgatar o pecador, inférteis. Isso tem que trazer preocupação para a gente. E quando eu digo para a gente, estou falando lá, Igreja Batista Vida Plena. Tem que trazer preocupação. Porque não foi para ter um coral que Jesus nos chamou, ainda que isso seja muito importante e válido, para ter uma estrutura para mulheres, para homens, para crianças, para adolescentes, para casais, para jovens casais, para jovens solteiros, ainda que talvez isso seja importante. Deus não nos chamou para ter o gire, a igreja lá chama Grupo de Intervenção Rápida de Emergência, tem lá, e todo ano eles fazem treinamento lá de emergência. Agora mudou a manobra de engasgo, vai ter que fazer lá a atualização. E por favor, eu não estou falando mal da minha igreja, estou falando uma realidade com a qual a gente tem que lidar. Deus não nos chamou para ter esse ou aquele ministério, mas Deus nos chamou para dizer: vão ao mundo e façam discípulos. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês devem se reunir, e na reunião de vocês, se chegar alguma pessoa que ainda não é de Jesus, se chegar alguma pessoa que ainda não conhece Jesus, se chegar alguma pessoa que ainda não é salva por Jesus, ela tem que chegar e encontrar vocês, e ouvir de vocês, e perceber de vocês, nada menos do que a presença de Deus. E diante de Deus, e diante de vocês, diz aqui nos versículos, abrir o coração, expor os segredos do seu coração, e dizer aquilo que deve ser sinfonia para os nossos ouvidos, como crentes em Cristo Jesus. Um não crente aceita Jesus, conhece Jesus, ele dobra os seus joelhos, se coloca no chão, em terra, e diz: verdadeiramente, Deus está no meio de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a gente tem que criar oportunidades, sermos facilitadores, sermos instrumentos de Deus, para que as pessoas, assim como eu e você já tivemos esse privilégio, conheçam Jesus, conheçam o seu amor, conheçam a sua salvação, e particularmente declare a respeito de nós, crentes em Cristo Jesus: verdadeiramente Deus está no meio de vós, Deus está com vocês. Meus irmãos, não faria nenhum sentido, nenhuma razão, nós estamos reunidos, sei lá, para qualquer atividade, na qual Deus não se faz presente. Imagine, se nós estivéssemos aqui nesse culto, e o Espírito Santo não estivesse aqui conosco. Pergunto, do que valeria? Mas nós nos encontramos, nós nos reunimos, para juntos trazer a presença de Deus, e essa presença de Deus se manifesta ao coração do pecador, a ponto dele confessar o seu pecado, e principalmente, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá na Igreja Batista Vida Plena, nós temos tentado já há alguns anos, e já tivemos algum êxito, de transformar a igreja, que a gente chama de igreja no modelo tradicional, para uma igreja em células. E esse aprendizado a gente tem tido, e particularmente eu tenho tido, a partir da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que ao contrário do que muitos acreditam, faz parte, vejam só, da Convenção Batista Brasileira. E lá eles têm um lema. E o lema é o seguinte:
que todo Belo Horizontino tenha pelo menos uma oportunidade de estar um dia numa reunião de crentes autênticos em Cristo Jesus, para ter a oportunidade de conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E sabe, meus irmãos, eu costumo dizer que Jesus não precisa de 2, 3, 4 chances, não. Jesus só precisa de uma chance para ser apresentado à vida de alguém, e essa pessoa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, e marcar não apenas a sua vida, mas marcar a sua eternidade. A minha igreja está inserida na maior região da cidade de Guarulhos. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, maior inclusive do que algumas capitais do nosso país. Guarulhos tem 1.400.000 habitantes aproximadamente, e na região onde nós estamos inseridos, por favor, não fique com medo, eu vim em paz, bairro dos Pimentas. Eu morei um tempo com a minha avó ouvia num programa radialístico policial, Afanásio Jazade, e ela dizia assim todo dia de manhã: Regis, todo dia fala lá do seu bairro. Aí eu falava assim: que orgulho, vó. E lá aproximadamente calcula-se 450.000 habitantes. E vejam só, eu tenho desafiado lá a igreja a nós ganharmos para Jesus 1% dessa gente. 1%. 1% dessa gente. Que já dobraria, mais do que dobraria, o número de membros lá da nossa igreja, que eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra membros. Eu prefiro substituir pela palavra salvos em Cristo Jesus. Desafiando-os a levar 1% dessa gente para Jesus. Porque esse é o propósito da igreja estar reunida. Esse é o propósito da gente ser igreja. Esse é o propósito da gente servir a Jesus. Como eu disse pela manhã, servir a Jesus é servir pessoas. Pela manhã eu disse do cuidado mútuo uns com os outros, mas servir pessoas também, levando as pessoas a conhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o que a gente tem que fazer? Está fácil, meus irmãos. Se essa pergunta cair na prova, está fácil. Está aí no versículo 26. Olha aí, versículo 26. Irmãos, o que fazer? A pergunta do apóstolo Paulo é retórica. Quando vos reunis, cada um de vós tenha um hino. Algumas versões trazem um salmo. Cada um tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. E deixa eu te falar, essa é a dinâmica da célula. Nós, ao longo do tempo, monopolizamos ou terceirizamos a administração do culto para algumas pessoas, para os ministros de adoração, de louvor, para o pastor, para o dirigente do culto. Mas claramente, a ideia da palavra de Deus é que todos nós nos envolvamos nisso. E eu não estou, claro, propondo nenhuma mudança em relação a isso, mas não um adicional, mas um complemento de nas casas a gente fazer isso. Então lá na célula, um leva o louvor, lá na célula um leva o estudo bíblico, lá na célula um outro dirige o momento de oração, lá na célula um outro cuida, claro, do lanche, o outro cuida da recepção. Eu e Márcia somos anfitriões. Dá trabalho, célula, gente, dá trabalho, mas é uma bênção. Outro dia ela disse assim: nosso sofá está com alguns danos. Eu falei: glória a Deus, é sinal que o sofá está sendo usado. Ainda bem que por enquanto ela não pediu novo. Pediu não, me desculpe, meu amor, não mandou comprar um novo. Olha, que ousadia minha, falar pediu. Que isso.
Fui almoçar com o pastor e a sua família, tem que garantir a janta, não é? O líder lá da célula, eu abro mão de ser líder justamente para treinar outras pessoas, irmão Demilson. Primeiro dia, tremendo, não sabia o que fazer, gaguejando. Hoje ele me ensina. Cresceu lá com a gente, com os irmãos. Mas às vezes, eu digo às vezes, a gente não quer se envolver. A gente não quer se aplicar. A gente não quer agir. E a Bíblia está dizendo, olha, cada um de vocês pode participar desse momento grandioso, que é alguém aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá na nossa célula, a gente fazendo a conta recentemente, a gente começou em 2019. Depois de estudar, os líderes foram conhecer o modelo que nós estávamos apresentando. Mas aí tivemos que fazer todo o remanejamento, tivemos um problema grave nesse ínterim que foi a pandemia. Então eu considero que começamos praticamente em 2022. E para a honra e glória de Jesus, só lá da minha célula e das multiplicações que tivemos a partir dela, 11 pessoas aceitaram Jesus, e eu tive o prazer, o privilégio de batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu ainda não estou contente e feliz. Tem mais gente, tem os meus vizinhos, tem os meus amigos. Há um mito que a gente precisa derrubar, meus irmãos. É um mito que o que não conhece a Jesus é um desconhecido. Não, não é. Quem não conhece a Jesus é um conhecido. Quem não conhece a Jesus é o nosso pai, a nossa mãe. Quem não conhece Jesus é o nosso irmão, a nossa irmã. É o nosso sobrinho, a nossa sobrinha. É o nosso avô, a nossa avó. É o nosso colega de trabalho. É o nosso patrão, é o nosso empregado. É o nosso vizinho. Gente que está ali, ó, perto da gente. Recentemente vi uma pesquisa que diz o seguinte, que 72% das pessoas aceitariam ir na igreja, no culto, se fossem ao menos convidadas. Convidadas. Eu gosto muito do cantor cristão. Talvez alguns aqui se lembrem do cantor cristão. Mas tem uma música no cantor cristão que é perturbadora para mim. É uma música que diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou em falar-me da graça de Cristo. E a gente tem que falar da graça de Cristo, vivê-la realmente. Sabe, ser crentes autênticos em Cristo Jesus, apesar das nossas falhas e erros, mas nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos à santidade, nos dedicarmos a conhecermos a sua palavra, nos dedicarmos ao culto, à reunião do culto. Meus irmãos, a gente às vezes não tem ideia do poder que é a reunião dos crentes em torno de Cristo e da sua palavra. E pregar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Que nesses 90 anos que a igreja está completando, a gente celebre, além da história, as pessoas que conheceram Jesus através da Igreja Batista Nova Jerusalém. Amém? Mas que a gente abra o coração para entender ainda muitas outras que ainda não conhecem a Jesus. E nós precisamos trazê-las para que elas recebam de nós as profecias de Deus, essas relacionadas à exortação, consolação e edificação. E que a gente tenha a oportunidade de vê-las aqui no templo, quem sabe lá nas casas, quando começarem as células, se prostrando em terra, confessando Jesus como seu Salvador e dizendo, para alegria nossa e louvor do Senhor, verdadeiramente Deus está no meio de vós. Amém?